Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje tenho a honra e o prazer de receber aqui Dr. Jorge Venâncio, digníssimo membro da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde. Dr. Jorge Venâncio, seja muito bem-vindo ao programa Nosso Direito. Eu que agradeço a boa vontade de vocês, Luiz, e também fico muito satisfeito de estar podendo conversar com o povo aqui de Araraquara, uma cidade tão simpática, Morada do Sol, né? E estamos aqui fazendo uma visita e com muita satisfação. Doutor Jorge Venâncio, vamos falar um pouquinho para o nosso ouvinte sobre o que tem envolvido todas essas questões do SUS. Esse Sistema Único de Saúde, que é tão importante para a sociedade brasileira e que está sempre abarcando uma série de problemas, inclusive na sua gestão, problemas de verba, enfim, lotação de hospitais. Fale um pouquinho para o nosso telespectador qual é a experiência que o senhor traz dessa sua vivência. Eu estou convencido que o problema principal do SUS é a insuficiência de financiamento, de verbas, né? Para os telespectadores terem uma ideia, o Brasil está investindo em saúde, por habitante, a metade do que investe o nosso vizinho aqui, a Argentina. E o sistema de saúde da Argentina não atende a todos, atende apenas, é parecido com o antigo INAMPS, ele atende as pessoas que têm carteira assinada só. E apesar disso, a verba por habitante é o dobro da do Brasil. Se for pegar o Chile, é um pouco mais, inclusive, é 2,5 vezes quase, né? O Uruguai também investe muito mais que o Brasil. Não estou nem falando dos regimes de sistema único de saúde da Europa, por exemplo, né? Da Inglaterra, da França, da Espanha, todos eles têm do Canadá, todos eles têm um investimento muito maior que o brasileiro, né? Então o que acontece é que o sistema ele pode estar bem concebido, mas ele fica inviabilizado, com uma sobrecarga de pessoas para serem atendidas, tanto nos ambulatórios, nas emergências, nos hospitais, em todo lugar praticamente você tem uma fila violenta, né? E a fila é exatamente a expressão disso, de que está faltando estrutura, né? Eu vou falar um pouquinho lá de São Paulo, que eu conheço mais, mas você veja, São Paulo tem 11.300.000 habitantes, tem 23 ambulatórios de especialidades na prefeitura. Quer dizer, dá um ambulatório, cada ambulatório atende 400.000 habitantes. Como é que isso pode funcionar? Você vai ver, nessa área de especialidades, você tem fila de 1, de 2 e até de 3 anos, às vezes, para conseguir uma consulta com um especialista. Já indicado pelo médico da UBS, da Unidade Básica de Saúde. Quer dizer, ele faz a primeira consulta com o generalista, que aí demora uns 3 meses para conseguir, mas depois, quando é o caso, ele é encaminhado para o especialista. Aí ele vai ficar 1, 2, às vezes até 3 anos para conseguir uma consulta. É claro que o sistema está inteiramente subdimensionado, precisaria ter muito mais ambulatórios, muito mais médicos, né, para que se pudesse ter um atendimento minimamente razoável para as pessoas, né, não ter de ficar esperando na fila. E aí o fato de você não ter um sistema de saúde da família ainda funcionando satisfatoriamente e não ter as unidades básicas de saúde com capacidade de atender, as pessoas acabam indo para a emergência. E aí o que acontece, a sobrecarga vai estourar exatamente na emergência dos grandes hospitais, que é o que não pode acontecer, porque ali você tem que dar prioridade para atender realmente quem está em situação de emergência, não é ficar atendendo gripe e outras coisas simples, que podem ser atendidas tanto no posto de saúde quanto na UPA, na unidade de pronto atendimento, né? Mas do jeito que a coisa está, né, acaba que o que gera é uma tremenda sobrecarga na emergência, fruto exatamente da insuficiência de estrutura suficiente para atender o que a população necessita, né? E aí vai gerar situações emergenciais
como essa que o governo brasileiro agora adotou, de trazer médicos, especialmente aí de Cuba, mas que nós até já conversamos sobre isso, não é uma adoção inédita. Quer dizer, isso já ocorreu aqui no Brasil. Já ocorreu em escala menor no governo anterior, lá em 1999, se eu não me engano, né? Foram trazidos médicos. E o que é engraçado é que boa parte dos que hoje criticam, na época, como o governo era outro, foram a favor. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de ter uma matéria na revista Veja de 2 páginas, em que eles diziam que os médicos estavam sendo muito bem-vindos, e realmente eles foram concentrados principalmente no estado do Tocantins e foram muito bem recebidos, isso é verdade, e dizia que a resistência das entidades médicas da época, que também já existia, que era um argumento burocrático, né? E hoje em dia eles defendem exatamente o oposto, só porque o governo não é o que eles gostam, que está tomando esse tipo de providência, porque realmente está faltando muito médico. Isso é uma necessidade, precisa ser formado, evidentemente, no país, e está se fazendo uma política de crescer muito as vagas das escolas de medicina, mas isso aí demora 8, 10 anos para dar resultado, para esses médicos poderem começar a atender e entrar na prática cotidiana, né? E daqui até lá, nós vamos ficar parados esperando as pessoas morrerem e sem ter condição de ser atendida? Não é razoável, tem que tomar providências imediatas e, portanto, está trazendo médicos de fora como uma política de emergência, me parece que é uma coisa razoável, que tem lógica, né? E não é uma questão de que é médico para ir lá para um estado, para o norte, para um lugar, não. Eu tive agora, recentemente, num congresso internacional do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e um dos palestrantes, que foi membro da Secretaria de Assistência Penitenciária, ele relata um fato que ele estava ali no presídio de Franco da Rocha, Grande São Paulo. Uhum. E naquele presídio não tem um médico. Quer dizer, nós não estamos falando de uma cidade que vai estar lá. Não, é ali, está dentro de São Paulo. Não, as cidades mais distantes também tem uma falta muito grande. Mas se a gente for ver, na própria cidade de São Paulo tem falta muito grande mesmo. Você tem uma zona ali com uma concentração de médicos em volta da Avenida Paulista. Agora, saiu dali 5, 10 quilômetros, já começa a ter falta de médico e quando chega na ponta da cidade já é enorme. Eu tive relatos, por exemplo, de pessoas que procuraram o Hospital de Cidade Tiradentes e tinha um médico no plantão. Um hospital de 8 andares e tal, gigantesco. Tinha um herói ali trabalhando, porque o cara que está numa situação dessa é uma situação impressionante, né? E o que acontece? Não tem médico. Essa é a situação objetiva. Eu estava contando para você a conversa que eu tive lá no Congresso dos Secretários Municipais de Saúde, do CONASENS, com um secretário de uma cidadezinha de Marajó, na ilha de Marajó, né? E ele descrevendo como é que era a realidade dele, né? Ele disse o seguinte: eu tenho 2 médicos lá na minha cidade, que fica 3 horas de barco da capital, Belém, né? Só que eu tenho distritos dentro da cidade, do município, que ficam a 8 horas de barco da sede do município. E todos eles têm UBS, têm Programa Saúde da Família, têm equipe com enfermagem e com agente comunitário, né? Mas não tem médico. Se a pessoa tiver algum episódio, algum problema, um infarto, uma coisa qualquer, ela tem que pegar o barco e andar 8 horas para chegar na sede do município para ser atendida. É claro que se nesse local tivesse um médico, a situação ficaria melhor. Por mais precária que seja o atendimento, mas você tem uma estrutura ali funcionando já, né? Que tanto que faz o Programa Saúde da Família, dá atenção sem médico na equipe, só com enfermagem e agente comunitário. Então, me parece claro que se tiver mais médico, a situação melhora. Embora não resolve tudo, e seguramente nós precisamos de mais verba, né? Isso eu já falei aqui no início. Agora, o outro dado que ele disse, eu perguntei para ele, mas e como é que é para contratar os médicos lá na sua região? Ele disse: sim, é uma disputa, o prefeito do lado fica disputando, é uma confusão. E o salário lá é o seguinte: para contratar um médico clínico geral, 30 mil por mês. Se for especialista, pediatra, alguma coisa, 40.
e se for cirurgião, 50. Então, parece claro que está faltando médico para se conseguir cobrar um salário desse tipo, né? Isso aí não é uma coisa razoável. E até então, pensando, receber um salário desse e morar na Ilha do Marajó, não estaria tão ruim, né? Um local tão maravilhoso. Não é tão longe de Belém assim. Inclusive, coisa de 3 horas e tal, está em Belém. Mas nós vamos continuar esse assunto daqui a pouquinho. Vamos para um breve intervalo e já retornamos. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, hoje com a presença ilustre do Dr. Jorge Venâncio, que está falando aqui do nosso pobre SUS, e pobre na essência, efetivamente, da questão das verbas, que o senhor até já me disse, que as verbas que nós temos do SUS, hoje, como para a educação, são menos da metade do que a gente gasta pagando juros. Pois é. Se pagou ano passado de juros 236 bilhões. A verba do Ministério da Saúde é 93, 94 bilhões, uma coisa assim. E da educação é mais ou menos por aí, um pouco abaixo de 100 também. Quer dizer, ou seja, nós estamos gastando mais com juros do que somando a saúde e a educação, né? E quem é que recebe esses juros? São os bancos, algumas empresas estrangeiras, quer dizer, são exatamente quem já tem muito dinheiro. Em vez de se fazer uma política para atender quem está precisando, está se fazendo uma transferência de recursos violenta dos nossos impostos, que todos nós pagamos, para quem já tem muito recurso, né? Parece uma coisa inteiramente sem lógica para o interesse da sociedade, que está precisando e está reivindicando, inclusive nós vimos agora as grandes manifestações que houveram, exatamente isso, uma melhor saúde, uma melhor educação, melhor transporte, não andar que nem sardinha em lata, como é na maioria das grandes cidades, né? Tem lugar que é 2, 3 horas, às vezes, para ir, mais 2, 3 horas para voltar para o trabalho, todo dia. Quer dizer, é uma situação que a pessoa perde 5, 6 horas por dia da vida dele andando que nem sardinha de um lado para outro. É uma coisa que não tem lógica, quando é possível ter um sistema de transporte eficiente também, né? Não tenha dúvida. E uma coisa que é importante, que eu entendo nessa questão da saúde, é a questão da prevenção. O crescimento das equipes do saúde da família tem por base exatamente essa questão, porque qual é a situação hoje em dia? Nós não temos mais, as principais doenças não são mais as doenças agudas, as infecções. Teve uma época que as pessoas morriam de sarampo, as crianças morriam de sarampo, de infecções, diarreia, etc. Hoje em dia, até com aquele sorinho caseiro e com a vacina do sarampo, se conseguiu diminuir muito a mortalidade infantil, e hoje em dia o que acontece é que a mortalidade é principalmente pelas doenças crônicas, das quais as duas principais é hipertensão e diabetes. Hipertensão e diabetes, como é que é? Se descobrir no início, você trata com um pouquinho de exercício, um pouquinho de dieta, umas pilulinhas baratinhas, você consegue evitar que a grande maioria dos casos evoluam para coisas graves, né? A principal dificuldade, inclusive, é muitas vezes a rebeldia do paciente de aceitar a necessidade de fazer um tratamento, porque hipertensão é uma coisa que não tem sintoma. Ele, para se conformar que ele vai ter de ficar tomando uma pilulinha para o resto da vida, às vezes não é muito fácil, precisa ter persuasão para convencer realmente ele e tudo. Essa relação do profissional de saúde com o paciente é muito importante nessa hora, porque você tem de construir uma relação de confiança, senão você não convence ele a tomar. Ele fala que toma e não toma. Então esse é um problema que às vezes acontece, e às vezes a dificuldade no tratamento é exatamente essa, né? Então por isso a relação
do profissional de saúde com o paciente é tão importante para construir essa relação de confiança. Agora, se deixar a hipertensão e diabetes sem tratar, e sem acompanhar, e sem descobrir, às vezes, a pessoa às vezes tem a doença e nem nunca soube que tem, né? Você vai descobrir ela quando ele tem um derrame, quando tem um infarto, quando já está com insuficiência renal, todas elas muito caras de tratar e que causam um sofrimento enorme para as pessoas, que se tivesse tratado mais cedo, não estaria acontecendo. Quer dizer, então, você gera prejuízo para a capacidade das pessoas de trabalhar, de conviver com a sociedade, conviver com as pessoas que elas gostam, né? E, ao mesmo tempo, isso gera um gasto muito maior para o sistema de saúde, né? Então, toda a lógica é implantar um sistema de atenção à família que permita estar acompanhando de perto cada pessoa da sociedade, de modo que você possa estar detetando o mais cedo possível a hipertensão e o diabetes. Nos casos de câncer é a mesma coisa. Quanto mais cedo se descobre, melhor a chance. Hoje em dia já tem muitos cânceres que têm cura, né? Quer dizer, e quanto mais cedo descobre, maior é a chance de cura. Então, e muito mais barato o também, tratamento, exatamente. Porque é menos quimioterapia, menos radiologia. Isso. Rádio. E às vezes só rádio resolve, não precisa da química. Exatamente. Quer dizer, quanto não se está economizando nesse momento, né? Exatamente. Quer dizer, isso aí é uma coisa muito importante. Já se cresceu muito o sistema de saúde da família. Hoje em dia já está quase com 60% da população do país todo sendo coberta, embora tenha lugares que estão mais atrasados. Aqui em São Paulo, por exemplo, o conjunto do estado está bem abaixo disso, né? Mas é uma área que está avançando muito em todo o país, né? Você já tem várias capitais hoje em dia que já tem perto de 80% da população com cobertura de saúde da família, né? As capitais do Nordeste, por exemplo, todas elas estão bem avançadas. Mesmo Campo Grande, aqui mais perto, tem também uma cobertura grande de saúde da família, está com 70 e poucos %, né? E o Rio, que estava muito atrasado também, está fazendo um investimento grande nessa área estão falando de até o final do governo chegar a 70% também de cobertura no Rio de Janeiro, né? São Paulo que está mais atrasado. No final do governo passado estava com 40 e poucos % só de cobertura e muitas regiões da cidade sem ainda nada nessa área de saúde da família. Só tinha algumas regiões cobertas, né? Mas o caminho, me parece claramente esse, porque você evita muitos problemas e nessa área de saúde o que você puder prevenir é muito melhor do que tratar depois que o problema já aconteceu. Melhor prevenir do que remediar. Claro, né? Exatamente. E nós temos aqui o exemplo da Uniara, a nossa universidade de medicina, o nosso curso de medicina aqui no nosso centro universitário é voltado à saúde da família. É evidente que nós tivemos a primeira turma há 2 anos, então, quer dizer, aquele período de 8 a 10 anos nós estamos começando a chegar nele aqui agora, né? Mas eu tenho certeza que esse é o caminho. E você, no bate-papo, estava me dizendo que é um médico que vai lá provar o feijão para saber se ele está com mais sal ou menos sal, né? Um bom médico de família, ele acompanha, primeiro, a cartela de remédio, se diminuiu a quantidade de comprimidos ou não, quantos dias, quantos comprimidos e para ver se está tomando realmente ou não. E segundo, ele entra dentro da casa das pessoas e vai lá provar o feijão para ver a quantidade de sal que tem e chama a atenção. Dona Maria está com muito sal, seu feijão. Então, não, doutor, botei só um pouquinho. Então, é essa conversa que precisa ter, porque se não entrar nesse grau de detalhe, a pessoa tem uma tendência a não gostar de conviver com uma limitação, que a doença sempre é uma limitação, né? A gente vai ficando com mais idade, vão aparecendo limites novos, né, que antes não tinha. E a tendência das pessoas é não se conformar com isso, né, é tentar ignorar os limites. Só que se ignorar, o que acontece é que a coisa estoura mais cedo, né? Então, ter uma convivência harmoniosa com esses novos limites que a idade vai trazendo é o segredo exatamente para ter uma vida mais prolongada, né? Então, não tenha dúvida. Isso aí é muito importante. E o médico precisa ter um papel ativo nisso aí. Ele não pode ficar só dentro do consultório
só atendendo ali, dá uma receita e acabou, não sabe nem se a pessoa teve dinheiro para comprar o remédio. Isso aí é uma coisa velha que já não resolve mais os problemas de hoje, né? Vamos falar rapidamente sobre a questão de gestão. Também passa por isso, né? A senhora até já me falou sobre uma questão do Hospital de Base de Brasília, né? Uma questão de gestão. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita lá. Eles fizeram algumas coisas bem interessantes. No início da atual administração lá do hospital, que começou tem um ano e pouco lá, eles pegaram a seguinte situação: a emergência do hospital estava com 240 pacientes e tinha 100 leitos. Então tinha paciente até no corredor do gabinete do diretor do hospital, para ver a confusão que estava o hospital, né? E ao mesmo tempo, no mesmo hospital, tinha 40% de capacidade ociosa nas enfermarias. Porque as enfermarias tinham virado meio uns feudos, cada um tinha um dono, e que ficava aguardando uns leitos lá para, sei lá, sabe lá quem. Pois é. Aí o que o pessoal fez? Disse, não, cara, tem que acabar isso, pô, né? Se está com sobrecarga na emergência, tem que botar o pessoal para a enfermaria. Todo mundo que já puder ir para a enfermaria tem que sair para a enfermaria, né? Aí teve uns setores lá que resistiram, disseram que não, minha enfermaria é só o terceiro andar, não vou atender no quarto nem no quinto e tal. Eles disseram, não, isso aí é uma missão de socorro, vocês vão se entender com a polícia. Aí recuaram, só ocupando a capacidade ociosa da enfermaria. Também não dá para ocupar 100%, porque tem algumas áreas que precisa guardar, área de transplante, por exemplo, você tem que guardar alguns leitos vazios, porque quando chega um coração, por exemplo, você tem que internar o paciente. Então, algumas coisas você tem de respeitar, né? Claro. Mas só o fato de ocupar essa capacidade ociosa, a emergência caiu de 240 para 130 pacientes na emergência. Então ficaram 30 no corredor e 100. Ali são os corredores largões e tal, 30 já dá para administrar razoavelmente, não fica uma sobrecarga. Porque inclusive a enfermagem na emergência é projetada para 100 pacientes. Quando você bota enfermeiro que são projetados para cuidar de 100, cuidando de 240, você imagina como é que fica a vida, inclusive do pessoal que está trabalhando. Fica um inferno, uma coisa de doido, né? Com 130 já é um pouco de sobrecarga, mas já dá para administrar. Mas eles estão, inclusive, jogando para fazer convênio com outros hospitais de fora, de modo que aumentar a retaguarda para poder comportar realmente a demanda que existe lá, né? E achei um pessoal muito, muito esforçado, a direção, pessoal jovem, inclusive, na direção do hospital. A diretora substituta, porque o diretor estava de férias quando eu estive lá, a diretora substituta, uma médica com uns 35 anos de idade, mais ou menos, o chefe da cardiologia com uns 40 e poucos, quer dizer, uma geração nova assim, e muito entusiasmada. O pessoal falando com orgulho, estamos salvando mais de 50% das pessoas que chegam em parada cardíaca aqui. Que maravilha, né? Então, uma coisa muito interessante. Um tema importante, muito interessante, um especialista nessa área, nesse assunto. Mas estamos chegando ao final do nosso programa. Meu querido Dr. Jorge Venâncio, suas considerações finais. Eu queria dizer o seguinte, o SUS tem jeito, agora precisa ter um enfrentamento sério dos problemas dele, né? O primeiro dele é a questão do subfinanciamento. Não dá para fazer as coisas sem dinheiro, minimamente, né? O pessoal às vezes fica querendo dizer, não, o problema é de gestão, é que o dinheiro está mal aproveitado. Não é verdade. A grande maioria dos recursos do SUS são usados em questões que são essenciais e que estão faltando. Quer dizer, você vê isso que eu falei aqui da cidade de São Paulo, com 20 e poucos ambulatórios para 11 milhões de habitantes, não tem como um ambulatório atender 400 mil pessoas. Isso aí é literalmente impossível. Então é claro que tem de fazer, pelo menos dobrar essa quantidade de ambulatórios, se não tiver de triplicar, inclusive, né, de ambulatórios de especialidade que eu estava falando, né? Quer dizer, então isso implica em investimento e tudo mais. E além disso, as estruturas da saúde são muito caras, né? O investimento que é necessário para você botar um hospital para funcionar, ou uma UPA, ou um posto de saúde, qualquer dessas estruturas, é o custeio anual dele. Você gasta X para botar ele para funcionar,
para construir o prédio, para equipar, botar os equipamentos e tudo mais, e você vai gastar a mesma coisa para fazer ele funcionar durante um ano. É mais ou menos esse o critério, né? Porque é um lugar que você tem muita mão de obra, o custo da mão de obra não é tão barato assim, então o gasto para manter o custeio de uma unidade é muito grande. E aí o que acontece? Está se fazendo até um investimento razoável agora em construção de hospitais, de reforma de hospitais, em construção de UPAs e de UBS, de unidade de pronto atendimento e unidade básica de saúde, os postos de saúde, né? Mas o custeio, que é onde a coisa aperta depois o calo, está se querendo empurrar para os municípios. Você já tem município hoje gastando 35% do orçamento com saúde, quando a verba obrigatória, que a lei define, é 15% do orçamento para a saúde. Quer dizer, então, tem município gastando mais do dobro da verba mínima e ainda assim a saúde não está muito boa, né? Para ter ideia de qual é o grau de subfinanciamento que está existindo. Então, isso realmente é uma questão fundamental que é necessário enfrentar para que a gente possa realmente poder ter o SUS que a gente está querendo. E aí uma boa gestão. E que é necessário, claro, e com boa gestão. Não tenha dúvida. Estamos chegando ao final do programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem.